Homossexual vai para o inferno ou para o céu? Quer saber o que a Bíblia diz? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje vou tentar responder algumas perguntas que chegam até mim lá pelo Instagram. Muitas vezes eu coloco ali uma caixinha de perguntas, né? Geralmente é na sexta-feira ou na segunda-feira e muitas pessoas mandam perguntas, né? E eu não tenho respondido lá no Instagram por questão de tempo. Então vou aproveitar, fazer esse vídeo aqui no YouTube, porque eu prometi responder algumas perguntas aqui, tá bom? Se você quer seguir a gente, então siga lá no @Cicilio7 lá no Instagram, também no Twitter, tem o TikTok e tem um grupo do Telegram aqui na descrição do vídeo que você pode entrar ali e a gente coloca ali vários materiais sobre profecias, tá bom? Então bora lá rapidinho tentar responder algumas perguntas que chegaram até mim. Então vamos lá. Primeira perguntinha aqui. Sou salvo pela graça, mas se não guardar o sábado, vou perder? Tô confusa. Veja, essa aqui é uma tensão que todo cristão vive, né? Nós somos salvos pela fé, né? Pela graça, mediante a fé. Né? Eu sou salvo pelos méritos de Jesus. Então, uma vez que eu aceitei Jesus como meu Salvador, ele também me torna para mim Senhor. Então a minha vida é pautada em novidade de vida para as boas obras, né? Então eu não guardo os mandamentos, inclusive o sábado, para ser salvo. Mas por que fui salvo? E o fato de eu dizer que sou cristão, que aceitei Jesus e não guardo os seus mandamentos, né? João vai dizer que eu sou mentiroso, né? Então eu guardo os mandamentos como resultado da minha salvação. Nós falamos, a Bíblia fala de um juízo, né? Se há um juízo, há uma norma. E qual será a norma? As obras, a lei. Eu sou salvo porque aceitei Jesus, porque não há nada de bom que eu faça que vai me dar salvação. Então eu guardo o sábado, eu não minto, eu honro pai e mãe, eu não adoro outras imagens, outros deuses, porque eu sou salvo em Jesus. Se você está tentando guardar sábado, guardar mandamentos para ter um favor de Deus ou para ficar bem na fita com Deus, tá errado, entendeu? Então aceite Jesus como teu Salvador e também como Senhor da tua vida. É Ele que pauta daqui para frente a tua vida. Né? Então peça a Deus, peça a Jesus poder para ser fiel a Ele, em resultado desse, ou em resposta a esse amor que Ele mostrou e demonstrou na cruz do Calvário por você. Entendeu? Bora para outra pergunta? Olha só, sou homossexual, vou para o inferno? O que eu faço para ser salvo? Veja, o homossexual ele vai para o céu, vamos pôr assim. O homossexual ele vai para o céu? Não. Como assim não? Veja, quem vai para o céu é todo salvo, é aquele que foi salvo por Jesus, né? Que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Na visão bíblica, né? Na qual eu acredito, né? E acredito ser a verdadeira, a prática da homossexualidade é pecado. Então quem pratica o pecado, segundo no livro do Apocalipse, vai ficar fora do céu. Então o mentiroso não vai entrar no céu, o adúltero não vai entrar no céu, né? Pessoas que praticam qualquer tipo de pecado não vão entrar no céu. Então não é o homossexual que vai para o céu, é um ex-homossexual que agora é uma nova criatura em Jesus que irá para o céu. Então se você comete o pecado da homossexualidade, o pecado do orgulho, da avareza, entregue a tua vida a Jesus, aceite Ele como teu Salvador e também Senhor da tua vida. E tenha um relacionamento com Ele, e tendo um relacionamento com Ele, você não vai praticar mais o pecado. O desejo que você tinha para cometer esses pecados, andando com Cristo, Ele vai te dar um novo desejo, um novo coração, ok? Creio esse ser a direção aí, tá? O que seria esse tempo de angústia e perseguição? Vamos ter que ficar fugindo o tempo todo? A Bíblia apresenta que a nossa escatologia, né, assim acredito, ela vai de mal a pior. É uma escatologia pessimista. Né?
E haverá um momento que os cristãos perderão os seus direitos, né? O direito de se envolver com o comércio, de exercer seus direitos. E uma vez que eles perdem, que nós perderemos esses direitos, seremos perseguidos, porque não teremos mais direito à propriedade, à posse, e haverá realmente uma perseguição. Até hoje já existe perseguições por crenças que nós temos, né? Todos nós, todo alguém que crê em alguma coisa é perseguido de alguma maneira, né? Mas o cristianismo acredita, segundo a revelação bíblica, que os cristãos, por professar fé em Jesus e fidelidade a Deus através da guarda dos mandamentos, sofrerão perseguições, perderão seus direitos e serão presos, alguns serão mortos, né? Então, mas como vai ser? A gente vai ficar fugindo o tempo todo? Aí que está a essência da fé. Deus cuida do seu povo. Deus vai cuidar de um grupo e vai proteger. Outro grupo, Deus vai dar poder para testemunhar. Outro grupo, Deus vai dar fé suficiente para morrer em seu nome. Então não se preocupe se você vai ficar fugindo o tempo todo, né? Se preocupe agora se você está andando com Cristo, porque o amanhã pertence a Ele. E se Ele é o Senhor e Salvador da tua vida, Ele vai cuidar de você, tá bom? Não se preocupe se você vai ficar fugindo ou não, né? Se preocupe se hoje você está andando com Ele, ok? Então, acredito que essa é a direção aí da resposta, né? Como ajudar minha sogra que está com início de depressão? Primeiro você precisa ser paciente. Claro, orar por ela, pedir a Deus que dê sabedoria para você, de alguma maneira, conduzir ela ao pensamento, ao raciocínio de que ela precisa de ajuda. Então, o depressivo, ele precisa entender que ele está doente. E quando ele entende que está doente, ele precisa entender que ele precisa de uma ajuda de um profissional na área. Quando você machuca o pé ou corta o pé, você vai no pronto-socorro para o médico ali costurar, né? Quando você quebra um osso, você vai atrás de uma pessoa que cuida dos traumas aí, né? Agora esqueci o nome do rapaz que cuida disso, né? O dentista. Tá com dor no dente, vai no dentista. E quando você tá com um problema psicológico, você vai até o psicólogo ou até o psiquiatra, né? Então, peça a Deus sabedoria. Primeiro, para você ter paciência. Porque não é fácil falar, conversar, dar ajuda, suporte a um depressivo. Não é fácil, tá? Isso exige muita paciência. Então peça a Deus isso. Peça a Deus sabedoria para mostrar de uma maneira prática de que a pessoa está doente. Após isso, diga para ela e mostre com sabedoria que ela precisa de uma ajuda de um profissional. Criou-se muito na cultura cristã que depressão é falta de Deus. E não é, 99% é problema psicológico, né? Eu digo por mim, sou pastor e vira e mexe me dá queda de depressão, né? Preciso tomar medicamentos e procurar um profissional, tá? O pastor, ele pode te ajudar ali a princípio, mas eu como profissional, como pastor, eu sou profissional e especialista na área espiritual. Quando eu vejo um problema e identifico um problema psicológico, eu sugiro, indico uma ajuda profissional de um psicólogo e um psiquiatra, ok? Então 3 passos aí. Peça paciência para Deus, sabedoria para dizer e mostrar que a pessoa está doente e sabedoria de Deus para ensinar e mostrar que ela precisa de uma ajuda profissional, ok? Acredito que seja aí a direção para você, ok? Outra perguntinha aqui. Qual é a trindade satânica que contrapõe a trindade divina? Isso aparece muito claro no Apocalipse, né? A tríade satânica e a trindade divina, né? Então nós temos aí o dragão no capítulo 12. Capítulo 12, capítulo 13 fala desse dragão. O dragão ele concede autoridade para a besta, dá o trono para a besta, né? Isso nós vemos a figura de Deus Pai, que concede ao Filho o trono, que concede autoridade ao Filho, né? A besta que sobe do mar, a primeira besta de Apocalipse 13, é uma besta que ela é ferida de morte e depois ela é curada. Ela intercede, ela de alguma maneira ela está representando ou contrapondo Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é um intercessor, Jesus Cristo ele morreu e ressuscitou, entende?
A segunda besta que aparece ali em Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 11, a besta que sobe da terra, ela tem poderes de fazer fogo descer do céu. Ela concede fôlego à imagem da besta. É um contraponto ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele concede o fôlego de vida, é ele que dá os dons à igreja. Quando foi manifestado a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, o poder desceu como fogo do céu. Então esse é o contraponto, né? Nós temos o Pai, e o contraponto satânico seria o dragão. Temos Jesus Cristo e o contraponto satânico, temos aí a besta que sobe do mar. E o Espírito Santo e o contraponto, né, satânico é a besta que sobe da terra, de Apocalipse capítulo 13. Beleza? Outra perguntinha. O anjo do Senhor no livro de Juízes é Jesus? Eu creio que sim. Existem muitas aparições de Jesus como um soldado, quando aparece lá para Josué, quando aparece para Manoá, o pai de Sansão. São as formas corpóreas, né, de Jesus Cristo antes da encarnação, né? Eu creio assim. Eu creio que Jesus Cristo, ele sempre esteve ativo no plano da salvação e condução do povo de Israel até ele se encarnar e viver, tabernacular, como diz aí João, né, entre nós. Então a expressão anjo do Senhor aparece várias vezes, né? Por exemplo, quando Abraão recebe lá os anjos, né, e tem um lá com a aparência do Senhor, eu creio que seja Jesus Cristo, antes da encarnação, tá certo? Assim creio, né? Mas todos os textos que aparecem anjo do Senhor é Jesus? Não, aí eu não posso generalizar, ok? Muito bem, outra perguntinha aqui. É obrigatório orar de olhos fechados? De onde vem esse costume? O que significa? Orar de olhos fechados, né? A gente não tem assim um momento em que começou essa cultura, né? Mas tudo indica que os judeus eles oravam de olhos abertos, né? E quando nós fechamos os nossos olhos, né, é algo até poético, né? Porque quando a gente abraça alguém, geralmente você fecha os olhos, não é assim? Quando você vai beijar alguém, né? Até minha esposa, quando eu vou beijar ela, de repente ela abre o olho e vê que eu tô aberto, ela fica brava comigo, né? Então, quando a gente beija alguém, a gente fecha os olhos, né? Dizem que nós fechamos os olhos para as coisas importantes, né? Porque aquele momento, aquela pessoa é o mais importante. Então, a gente esquece o que está ao redor. Então, assim, não é obrigatório fechar os olhos, né? Eu conheço uma irmã aqui no meu distrito que, quando ela faz oração em público, ela faz de olhos abertos. E tá tudo certo, né? Não quer dizer que se Deus tá olhando assim, se você não fechou o olho, então eu não vou responder a tua oração, nem vou te ouvir, né? Não é assim. É que nós fechamos nossos olhos para poder nos concentrar naquilo que nós vamos falar, né? E para que as coisas ao redor não chamem atenção, né? Existe uma crítica, né, a muitas as igrejas modernas, né, que são pintadas de preto, né? Já viu isso? São pintadas de preto, é tudo preto. E de alguma maneira é uma estratégia de concentração, porque quando você faz com que as coisas ao redor elas se tornam mais escuras, né? E você centraliza a luz ali no púlpito, no palco ali, as pessoas tendem a não ficar olhando para o lado, mas elas se concentram naquilo. E a oração é assim, quando você fecha os olhos, tudo fica escuro e você se concentra naquilo que você está pensando, né? Ou falando. E a minha sugestão é que quando você for orar sozinho, em particular, ore de voz audível para você, porque você se concentra mais ainda no que você está falando, né? Senão você vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, né? Vai orar e acaba dormindo, né? Tá, mas não é obrigatório isso aí. E quando começou, mano, não sei te dizer quando começou isso, né? Pastor, não tenho forças para vencer a pornografia. Me sinto perdido. Veja, em você não tem força. Em você não há força. Isso é um vício destrutivo. Eu, como jovem, já passei por isso e seria hipócrita dizer que nunca vi pornografia, né? E também entendo uma coisa, não é porque nós casamos, né, que isso vai resolver, não. Tem muito marido aí casado, mulher casada, que ainda tem esse problema do vício da pornografia, né? Não pense você de que casar resolve isso. Não. Isso é uma luta constante, é uma desintoxicação, como uma pessoa viciada em álcool ou algo do tipo. É um vício, é um vício.
Então você precisa, primeiro, orar a Deus e pedir força, tá? Pedir força e ter mais atenção, passar mais tempo com Jesus para que Ele te dê poder para você vencer isso, né? Então, entenda o seguinte, não são seus pecados que vão te tirar do céu, mas é a falta de confiança que você tem perdão em Jesus. Ah, pastor, então você está liberando para pecar? Não, não é isso. Eu quero que você, se você tem caído nessa desgraça da pornografia, entenda que Jesus, Ele te perdoa e Ele está de braços abertos. Então não se sinta perdido. Se sentir perdido é de alguma maneira não demonstrar fé em que Jesus, Ele pagou, Ele paga este preço do pecado, né? Que Jesus, que a pornografia não é mais caro, é o pecado que não tem perdão. Entenda isso. Então, pecou, caiu, ore a Deus, fala, Senhor, coloca a tristeza no meu coração, me ajuda a passar mais tempo com o Senhor. Então o segredo é o seguinte, não foque não cair no pecado, foque em estar com Jesus. Percebe a diferença? Não foque em ficar se esforçando para vencer o pecado, foque em passar tempo com Jesus. É o segredo que eu tenho para passar para você, tá certo? Muitas vezes a gente vai tentar pelos nossos próprios esforços e nós vamos nos sentir frustrados. Então, a minha dica sempre é, quer vencer o pecado? Foque em Jesus. Nossa luta não é para vencer pecados, mas era para passar tempo aos pés de Jesus. Entendeu? Última perguntinha para terminar, e é uma pergunta muito interessante. Pastor, em Filipenses capítulo 2, 13 diz que Deus é quem opera tanto querer como efetuar. Mas como assim? E como fica o livre arbítrio? É que você está confundindo, né? Paulo está falando que é mais ou menos o que eu falei na resposta passada. Quando Paulo fala assim, que é Deus que opera tanto querer como efetuar, o querer ali não é que ele interfere no que você vai escolher, não. É ele que vai dar desejo para você querer fazer o bem, porque é natural a gente querer fazer o que não presta, entende? Então o desejo que nós temos para fazer o bem vem de Deus. Então é Ele que dá o querer em nós. E agora o efetuar também. É Ele que dá poder para que a gente vença o pecado. Entende? Aqui Paulo não está falando no querer efetuar em escolher Jesus. Não é esse o ponto. Aqui está falando entre ter desejo de fazer o que é certo e fazer o que é certo. É Ele, é dele que vem o poder. Uma frase que eu escutei há muitos anos, que hoje faz muito sentido na minha vida, é: conhecer Jesus é tudo. E eu quero terminar com esse pensamento. Entenda, gente, a religião, ela vai te dar princípios para você ter relacionamento com Deus. Então não use a religião como modo de vida ou estilo de vida, né? Não são as coisas que você faz que vai te tornar uma pessoa boa. A religião, ela apenas te dá o básico para você se aproximar de Jesus. E quando você se aproxima de Jesus, você conversa com Ele, você fala dele, você estuda sobre Ele e você tem um relacionamento com Ele. Esse relacionamento com Ele vai te tornar íntimo, amigo dele, a ponto de você viver só para Ele. Porque conhecer Jesus é tudo. Então eu termino com esse pensamento. Que Deus te abençoe, que Deus alargue as tuas fronteiras e que você tenha um relacionamento próximo, íntimo com Jesus e tenha poder do céu para vencer todos os pecados. Um forte abraço, nos vemos na próxima semana. Se você quer fazer alguma pergunta, vai lá no @Cicilio7 no Instagram, tá certo? Tem um link na descrição aqui em todos os meus canais, você pode também entrar ali e seguir a gente, tá? E não esquece de assistir o nosso último vídeo aqui, e se der certo a semana, sai mais um vídeo aí sobre a série das 7 igrejas, tá bom? E não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu, gente! Volta aí depois com mais respostas aí, perguntas no Instagram e tal, beleza? Valeu, gente, um abraço!